O meu nome é Alice. Tenho 22 anos. E sou a mesma do relato. Sou um lobisomem e odeio Hades Cobb. No último relato, eu contei como os meus avós se conheceram e o porquê de não poderem ficarem juntos. Mencionei a atuação do Discob e da fuga do meu avô para se manter vivo. Contudo, de tanto fugir do Discob, o meu avô se tornou um mendigo que vivia vagando pelas ruas de São Luís do Maranhão. Tudo isso para não chamar atenção. E por algum tempo, a estratégia deu certo, e ele realmente conseguiu ficar imperceptível ao Discob. Como um mendigo, ele contou com a generosidade de muitos, e nas noites de transformação, aproveitava as matas daquela cidade e até as praias que durante a noite ficavam completamente desertas. Então ele se ocultava e vivia sua animalidade lupina. Ainda no último relato, adiantei que o meu pai conheceu o meu avô e que ele o ajudou no processo de controle de transformações. Finalizei revelando que o meu avô foi assassinado por agentes do Discob, mas não pude explicar como. A minha avó criou meu pai no sul do Maranhão, mas vez ou outra regressava ao Mato Grosso do Sul, já que os seus pais, irmãos e as suas filhas viviam lá. A minha avó tinha pavor do Discob, e pela suspeita do meu pai herdar a sina lupina, ela decidiu o manter o mais afastado possível do Mato Grosso do Sul, só o levando em visitas à sua terra natal. Na primeira fase da lua cheia, quando tinha 16 anos, o meu pai se transformou. O pior é que ele se transformava uma noite seguida da outra. A minha avó não sabia o que fazer. Apenas tentava manter a calma e esperar que ele voltasse são e salvo para casa. Ele chegou a dar prejuízo a alguns sitiantes da redondeza. E apesar de ter consciência, os seus instintos lupino o dominavam. E foi quando a minha avó resolveu passar 2 semanas no Mato Grosso do Sul e depois conhecer São Luís do Maranhão. A intenção era proporcionar relaxamento ao meu pai antes que a fase da lua cheia voltasse. A ideia de passar em São Luís foi apenas para aproveitar as praias e a brisa marítima noturna, já que eles sempre tiveram curiosidade de conhecer o mar. Ao desembarcarem no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, a minha avó sugeriu um lanche. E foi quando se encaminhavam à praça de alimentação que ela avistou meu avô dormindo numa das cadeiras do saguão. Então, ela mal pôde acreditar, uma vez que o conheceu no Mato Grosso do Sul. Emocionada, ela foi até ele levando o meu pai. O meu avô ficou muito emocionado ao saber que tinha um filho. Chegou a chorar muito e a dizer que Deus lhe deu o maior presente que ele poderia almejar na vida. E diante do reencontro de pai e filho, o meu avô aceitou ir para um hotel com a minha avó. Ela ficou triste ao ver as condições que ele vivia, ao que ele explicou que, como um mendigo, ele conseguiu prolongar a sua vida. Mencionou que nunca a esqueceu e que ela estava muito linda. Perguntou se ela havia casado e tinha outros filhos. E nisso ela ficou emocionada. E contou que depois dele não quis saber de homem algum, pois nunca o conseguiu esquecer. Diante disso, eles se amaram por um mês. E durante esse tempo, o meu avô ficou sabendo que o meu pai tinha um sangue lupino ativado. E até o levou a alguns lugares onde podia sofrer a transformação sem chamar a atenção de ninguém. E ainda por cima, ter fartura de caças. Sorrindo,
O meu avô até comentou que se alimentava muito melhor como lobisomem do que como mendigo. Ele ensinou meu pai a refrear os seus instintos de soltar uivos. Bem, como também resistia à fome desenfreada da transformação para avaliar os riscos da caçada. Mas o mais importante foi conter a transformação. Daí, o meu pai só conseguia se transformar na última noite de lua. Aquilo foi algo realmente importante. Mas como meu avô explicou, conter uma ou duas fases era possível. Mas a terceira fase ficaria muito mais difícil. Porém, assim que o corpo se acostumasse, o meu pai poderia até obter transformações voluntárias, mesmo que não fosse lua cheia. Fascinado, o meu avô notava o quanto meu pai era disciplinado e a facilidade de obter a confiança dele. Muito emocionado, ele abraçava o filho e não parava de admirá-lo. Dizia que não esperava outra felicidade na vida e que se morresse estaria realizado, pois soube da existência do seu único filho. Ele contou que foi pai de uma garota chamada Clara. Mas isso foi antes de conhecer a minha avó. E o Descobre lhe havia tirado a alegria de ser chamado de pai e poder amar um ser originado dele. Contudo, Deus e a minha avó lhe devolveu essa felicidade, mesmo quando ele não tinha mais esperança de nada. Confessou que tinha muito a agradecer, pois mesmo sem ele merecer ou ter feito algo pelo meu pai, pôde conhecê-lo e contar com seu respeito e carinho de filho, mesmo ele não passando de um mendigo sem importância alguma. O meu pai alegou que para ele, o meu avô era muito importante. Lembrou que sabia do motivo dele não ter podido conviver ao seu lado. E que apesar de tudo, o meu avô apareceu no momento em que ele mais precisava. Sem mencionar que sempre teve curiosidade de conhecê-lo e saber como ele era. Além de muito parecidos fisicamente, os dois eram muito emotivos e tinham muita afinidade. Tanto que em apenas um mês puderam viver tudo que o Descobre não permitiu. O meu pai pôde matar toda a carência que sentia de um pai. E ouviu a frase que sempre desejou ouvir dele: "Eu te amo. Você é a coisa mais importante da minha vida." O meu pai sempre se emociona ao recordar do quanto meu avô foi amoroso com ele. No entanto, no penúltimo dia de viagem, o meu avô marcou um encontro com a minha avó, no centro histórico. Ele sempre estava vigilante e pressentia o perigo. Daí, combinou de não ficar muito tempo próximo da minha avó, ou do meu pai. E ficava se encontrando com eles sempre que saíam do hotelzinho que estavam hospedados. Algo que sinto que preciso esclarecer é que, apesar de ser um mendigo, o meu avô era muito limpinho. Tomava banho 3 vezes ao dia. Escovava os dentes sempre ao acordar. E após cada refeição e antes de dormir. Ele conseguia dinheiro oferecendo trabalhos como ajudante de pedreiro. E até vendia quadros que ele mesmo criava. Além de contar com a generosidade de uma senhora bem idosa, que permitia que ele lavasse as suas roupas e deixasse secando no quintal de sua casa. E às vezes, ele até a ajudava com dinheiro, pois ela gastava quase toda a sua aposentadoria com remédios. E até nas quintas-feiras, quando o pessoal da Igreja Católica distribuía sopa para os desválidos, o meu avô a levava para receber com ele. No começo, ela tinha até preconceito, mas depois já dizia que a sopa era muito boa. E para alguns, eles eram mãe e filho. Bem,
Voltando aos fatos, a minha avó compareceu ao último encontro entre ela e o meu avô. Porém, antes que ela se aproximasse dele, um carro preto se aproximou dele. E daquele carro saiu um agente do Discob, que atirou várias vezes no meu avô. Voltando a entrar no carro, que saiu como se nada tivesse acontecido. O meu avô estava sentado num banco de cimento e olhava para minha avó quando foi covardemente assassinado. A minha avó levou as mãos à boca e começou a chorar. E ela só não foi eliminada porque estava ainda muito longe e não foi vista pelos agentes. E numa velocidade surpreendente, outro veículo, na verdade uma suposta ambulância, surgiu e recolheu o corpo do meu avô. Sem dúvidas, o Discob deu o fim que queria aos restos mortais dele. Na época, o meu avô tinha apenas 41 anos e aparentava ter uns 28. A minha avó ficou desolada, mas procurou manter a calma para contar tudo ao meu pai. Diante disso, eles decidiram regressar ao Mato Grosso do Sul, e o meu pai ficou arrasado. Mas a minha avó procurou lembrá-lo da felicidade que o meu avô sentiu ao conhecê-lo, e que agora ele estava em paz. Com 6 meses do falecimento do meu avô, a minha avó também partiu. Mas foi em decorrência de problemas de saúde que ela já enfrentava, mas nunca foi de reclamar. E foi quando meu pai decidiu se afastar da família e ir para São Paulo atrás de oportunidade de emprego. Ele não parava de pensar no sofrimento da minha avó, que nunca esqueceu meu avô, ao mesmo tempo em que nunca puderam ser felizes juntos. E no sofrimento do meu avô, que viveu como um peregrino e morreu assassinado e sem direitos de ser enterrado pelos familiares. Tudo por conta do maldito Departamento Secreto de Contenção Obscura, que responde pela sigla Discob. O meu pai sentia que precisava seguir o legado do meu avô, pois precisava honrá-lo e sentir merecedor de ser o seu filho. E por isso, com 17 anos, se juntou a um grupo que iria para São Paulo em busca de emprego. E simplesmente se foi. As suas irmãs sempre sentiram muito ciúme dele, e o julgava o queridinho da minha avó. Tanto que ela viveu para ser mais mãe dele do que delas. E por isso, nem fizeram questão de impedi-lo. Por outro lado, o meu pai reconhecia que a minha avó foi realmente mais generosa com ele, mas que era hora dele se virar sozinho e se jogar na vida. Em São Paulo, ele foi viver num alojamento e se mantinha trabalhando como ajudante de pedreiro. Isso no começo, mas por conta das transformações essenciais, ele percebeu que deveria ficar sozinho. Daí, alugou um barraco. E como ele demonstrava não ter nada, ninguém mexia com ele. E chegou a trabalhar de faz tudo. E até se arriscou como garoto de programa em esquinas. Mas fez aquilo por curiosidade, vaidade e por estar com os hormônios à flor da pele. O meu avô mesmo havia dito a ele que também chegou a ganhar dinheiro muito rápido vendendo o corpo. E como todo lobisomem de consciência, ou seja, lobisomens que mantêm a consciência na forma lupina e que se alimentam apenas de caça, diferente de lobisomens bestiais que comem até cocô de outros bichos, o meu pai tinha fortes instintos bissexuais, o que ajudava muito, pois gays pagavam muito melhor que mulheres carentes. Isso foi o meu próprio avô que havia revelado a ele, sem contar a noção de que era bonito e queria se sentir desejado. E por um tempo, o mantra dele foi: o homem que encanta e é desejado pelas mulheres é lindo.
mas o que encanta e enlouquece até os homens é irresistível. Lógico que fazia parte do código de manter a boca e o traseiro intocados. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Aos 19 anos, ele conheceu a minha mãe. Ela era uma jovem bailarina. E ele se encantou assim que a viu com seu grupo de colegas comemorando uma apresentação. Naquele momento, ele decidiu levar a sua vida mais a sério e fazer o possível para se aproximar-se dela, conquistá-la e tê-la como mulher. O meu pai sempre foi um rapaz bonito e de arrancar suspiros dos amantes da beleza masculina. E ainda hoje, ele permanece esbelto e com um corpo bem definido. Os cabelos lisos e ondulados com enormes franjas. Os olhos verdes, rosto de modelo, voz muito bonita com um jeitinho tímido, mas ao mesmo tempo muito viril e charmoso. Braços fortes e musculosos, abdômen retinho e definido, e as coxas e as pernas grossas e definidas, sendo meio cambota, e o bumbum másculo, arredondado, carnudo e durinho, que a minha mãe adorava elogiar e bater, apenas para deixá-lo meio encabulado. Contudo, a beleza ajuda, mas a estratégia é o que realmente garante o sucesso. O meu pai via a superproteção da família da minha mãe, e como os parentes dela marcavam colado. E como meu pai costumava dizer, eles tinham razão em fazer aquilo, pois a minha mãe, apesar de ser um tanto esbelta, até demais, ela também era uma mulher muito bonita. Era a mais bonita entre as bailarinas e adorava se apresentar com a sua companhia. Chegou a fazer apresentações até fora do Brasil. Sempre foi muito meiga, gentil, sorridente, mas procurava fugir dos assédios. O meu avô fazia questão de acompanhá-la de perto. Daí, o meu pai, que sempre teve um chamado para a dança, embora nunca se interessou, começou a acompanhar as apresentações do grupo dela e até mesmo inventou que queria ser um bailarino. E como era um rapaz jovem, mais estratégico, ele se aproximou de um colega dela que era gay, jogando seu charme para o rapaz, pois sabia que rapazes gays eram mais fáceis de acolher pessoas e dar oportunidades a elas. Entretanto, o meu pai se aproximou de maneira respeitosa, dando a entender que só queria apenas uma oportunidade para dançar, e que nem percebia que o bailarino era gay. E o rapaz se colocou à disposição para ajudá-lo. E em pouco tempo, o meu pai conseguiu entrar para o grupo e chamar a atenção por sua beleza e facilidade em aprender. Mas os seus olhos estavam voltados mesmo era para minha mãe. Ele percebeu que a maioria dos seus colegas eram arrogantes e muito cheios de si, também extremamente competitivo. Contudo, decidiu se portar com humildade e estimular a união de todos. E assim como era gentil e carinhoso com as meninas, tratava os amigos gays com muito carinho, e os héteros com molecagem, mas evitando ridicularizar ou ofender quem quer que fosse. Mas todos perceberam que ele estava de olho na minha mãe. E apesar dele não esconder que financeiramente era o mais pobre, a minha mãe não resistiu às investidas dele e ambos acabaram namorando. O meu avô materno tinha um sonho de ter uma bela propriedade no campo, para passar alguns finais de semana, e até mesmo receber os amigos. E com o tempo, o meu pai revelou que a sua origem era interiorana, e que também conhecia muito a vida no campo. O meu pai passou 3 anos na companhia de dança, e só abandonou
porque conseguiu se casar com a minha mãe e decidiu viver no campo. Os meus avós maternos até comentavam que não sabia qual era a mágica que o meu pai tinha, pois ele conquistava e cativava a todos à sua volta. O maior desafio do meu pai foi revelar à minha mãe que era um lobisomem. Se bem que ele sempre chamou a atenção de todos por sumir do nada e só aparecer dias depois. Ele inventava desculpas, mas na verdade precisava ceder às transformações. E foi quando o meu pai chamou a minha mãe para uma conversa e avisou que a amava muito. E por isso, só se casaria com ela depois de revelar o segredo mais difícil de sua vida. Lógico que ela não acreditou que ele fosse realmente um lobisomem. Mas ao vê-lo se transformando, ela quase teve um ataque do coração. Mas ainda assim, depois de 2 dias fugindo dele, ela confessou amá-lo muito para romper o que tinham. Contudo, só queria que ele não a comesse. Porém, apressou-se em explicar que não queria ser comida no sentido de servir de alimento, e não no sentido de ser satisfeita sexualmente. O meu pai começou a sorrir e disse que até respirou aliviado com a explicação dela, pois ele era muito viciado em comê-la e não sabia o que fazer se ela parasse de ceder a ele. Depois pediu para ela não se preocupar, pois ele só a comeria no sentido sexual mesmo. A minha mãe é 2 anos mais velha que ele, e aos 25 anos lhe deu o primeiro filho. E como meu pai conhecia significados de nomes lupinos, decidiu chamar o seu primogênito de Muriel, que significa o anjo das muralhas ou aquele que me protege. O Muriel nasceu no hospital, e para garantir que tudo transcorresse bem, a minha mãe se mudou no último mês da gestação para a casa dos seus pais, na cidade. O meu pai preferiu ficar cuidando do sítio e motivando seus trabalhadores a dedicarem-se aos afazeres. Por outro lado, ele precisava fechar acordo para escoamento de queijo e outros produtos que produzia. Sem mencionar, devolver aos meus avós tudo o que investiram na compra e reforma da propriedade. E com o mês do nascimento do Muriel, o meu pai conheceu uma cigana de idade avançada, chamada Filomena. Ela tinha conhecimento de magia lupina, e enquanto ele negociava uma cria de porcos com ela, ela percebeu pelas sutis características e gestos que ele era um lobisomem. Então o chamou para conversar, e o confrontando, alegou que sabia que ele era um lobisomem, mas que só estava dizendo aquilo para ajudá-lo no que ele precisasse, pois ela percebeu que ele não tinha muita experiência em disfarçar algumas reações. E assim que soube que ele tinha um filho com a minha mãe, ela explicou dos perigos de um lupino engravidar uma simples humana. E foi quando ele soube do risco de transformação da mulher em uma lupina louca. Entretanto, a dona Filomena o acalmou e explicou que do Muriel a minha mãe estava fora de perigo, pois o risco só ocorre em gestação múltipla, principalmente se um dos bebês ou todos os bebês forem meninos. E caso serem 2 meninas, é muito raro que aquilo aconteça. Revelou que a alta dose de testosterona lupina no sangue da mãe era o que ocasionava tal mutação. Contou que ela era uma parteira de mão cheia e já havia feito partos de crianças lupinas, bem como já havia feito acompanhamento com mães em risco de transformação em lupina louca. E com um jeito meio descontraído, comentou que o meu pai era um homem e tanto,
fazendo referência à sua beleza e virilidade. Então, explicou que pela juventude dele e da minha mãe, o mais provável era que tivessem mais filhos. De fato, ela estava coberta de razão. E depois do Muriel, de 2 em 2 anos, a minha mãe dava à luz. Sendo que na última gestação, assim que a cigana viu a expressão pálida e a fraqueza que a minha mãe sentia, foi logo dizendo que era uma gestação gemelar e com o risco de transformação. Ela foi logo avisando o que precisaria ser feito. E além de alguns chás e uma dieta com proteína específica, a minha mãe passava por sessões de oração cigana. O parto foi feito em casa e surpreendentemente foi muito tranquilo. A velha cigana foi quem ajudou e o Roniel nasceu 45 minutos antes que eu. E como tinha conhecimento do significado lupino dos nomes, o meu pai deu a todos os filhos um nome de forte significado. Fez isso para que sempre pudéssemos contar com a proteção divina dos anjos. Diante disso, farei uma ressalva para o significado dos nomes de todos os filhos dos meus pais. Não mencionarei o Muriel, porque já o fiz. E também, os nomes serão colocados por ordem de nascimento. Sendo assim, estes foram os nomes dados: Tafiel, que significa o anjo do triunfo, e aquele que brinda. Suziel, que significa o anjo das direções, aquele que orienta. Gatiel, que significa o anjo dos portões, e aquele que dá o escape. Jadiel, que significa o anjo das joias, e aquele que fascina e deixa marcas. Caliel, que significa o anjo da superação, e aquele que regressa para conquistar. Roniel, que significa o anjo dos perdidos, e aquele que concede os sonhos. E por último eu, Alice, que significa a mais que esperada, a dádiva que inspira diante do combate. E como já mencionado no relato passado, todos nós nascemos com a sina lupina ativada. E todos a partir dos 14 anos, tivemos a nossa primeira transformação. O nosso pai sempre foi muito presente e nos ajudava, oferecendo animais para que comêssemos antes de sairmos para caçar. E como Roniel e eu tivemos a nossa primeira transformação juntos, ele nos recomendou a ficarmos sempre próximos um do outro, e até nos ensinou a improvisar roupas com folhas. Nossos pais sempre foram muito preocupados conosco, e o nosso pai era até mais dedicado a nós do que a nossa mãe. E como eu era a única filha deles, o meu pai não dormiu a noite toda, só descansando o coração quando me viu regressando de madrugada com o Roniel ao meu lado. Ele foi logo nos oferecendo um chá de desintoxicação e perguntando se comemos apenas caças frescas. Explicamos que sim. E nisso, ele quis saber até onde fomos e se nos expomos a algum perigo. A nossa mãe sempre ficava preocupada a cada primeira transformação. E para evitar que corrêssemos perigo sozinhos, o nosso pai sempre caçava conosco e nos treinava a sermos silenciosos e a não nos focarmos unicamente nas caças, mas nos perigos de exposição. O nosso pai fazia questão que seguíssemos à risca todas as recomendações e que só nos embrenhássemos em matas virgens. E ainda assim estava atento se não havia caçadores. E por confiar nele, a nossa mãe até conseguia dormir e relaxar quando ele participava de caçadas conosco. Deixando de lado a parte lupina, o nosso pai nos criou contando tudo o que sabia sobre o mundo lupino. Também
era um pai presente, muito preocupado, carinhoso e sempre disposto a nos ajudar. É o tipo de pai que morre por seus filhos. E apesar de ser preocupado, ele prioriza o respeito a cada um dos filhos. E desde quando Kaliel era criança, que o meu pai sentiu que ele era o seu filho mais diferente. O meu irmão sempre foi muito reservado, o mais tímido dos 7 meninos, sem mencionar o jeitinho mais carinhoso e sensível. A nossa mãe ensinava balé na escola da vila, e o Kaliel adorava dançar. E também sempre se mostrou mais sensível à crítica dos meninos. E com apenas 9 anos de idade, ele já reparava muito nos outros meninos. E também tinha um jeitinho meio afeminado. A minha mãe ficou desesperada. E conversando com meu pai, disse que não tinha estrutura para aquilo. Porém, o meu pai a repreendeu e disse que independente do que um filho fosse, o dever dos pais era respeitar e apoiar. Lembrou qual era o problema daquilo, e que se por um acaso ela não estava acostumada a ter amigos gays. E nisso, ela falou que amigos era uma coisa, mas um filho era diferente. E diante disso, ele deu uma bronca nela e alegou que o dever dos pais era ser mais maduros que os filhos, e não colocar preconceitos e desrespeitos acima do amor. Aos 13 anos, o Kaliel chamou meu pai para uma conversa. E muito nervoso, ele contou que o meu pai já sabia. E chegou até a dizer que era indigno de ser o seu filho. E que sentia muito em causar tamanha vergonha a ele. Nisso, o meu pai o abraçou e contou que conhecia cada um dos seus filhos. E sempre soube o que o Kaliel era. E depois comentou que ele era sim, digno de ser o seu filho, pois confiou nele ao expor algo tão íntimo. O meu pai revelou que, embora não fosse gay, ele também já teve experiências com homens, e que só parou com aquilo porque gostava muito mais de mulheres, e por ficar um pouco tímido consigo mesmo. Mas se todas as mulheres do mundo morressem, lógico que ele partiria para arrumar um homem, pois pior é ficar sozinho. Kaliel até sorriu do que o meu pai falou. E quando os demais irmãos souberam, ninguém estranhou ou mesmo criticou. Apenas a nossa mãe alegou que ficaria sem jeito se os seus pais soubessem. Diante disso, o meu pai alegou que o pai do Kaliel era ele, e que lógico que não sairia contando nada por respeito à decisão do Kaliel, pois era ele que tinha o direito de se expor a quem bem entendesse. Contudo, o meu pai não aceitaria nenhuma falta de respeito a filho algum. E quem não gostasse ou respeitasse os seus filhos, ele não queria saber de amizade. E como nosso pai sempre nos ensinou a trabalhar com responsabilidade e dedicação, o nosso sítio sempre teve um alto padrão de higiene e qualidade. E com a compra de equipamentos e até a oportunidade do cliente conhecer o nosso sítio, ganhamos famas e fechamos bons contratos. Neste período, alguns dos nossos irmãos já tinham mulheres e até casa na nossa propriedade. Pois com o tempo, o meu pai começou a comprar terras de vizinhos e foi aumentando o nosso sítio até que o sítio chegou ao patamar de uma fazenda. E foi neste período que apareceu o tal do Adriano Gardênia. Ele dizia um homem de negócio e visão, e começou a oferecer dinheiro para comprar as terras das redondezas. E de acordo com alguns fazendeiros, ele alegava que ao invés de explorarem a terra como deveria, os fazendeiros da região ficavam plantando mato e criando bichos idiotas.
Segundo ele, quem tinha juízo investiria em mineração. E quando soube dos planos dele, os fazendeiros se recusaram a vender as suas terras, pois sabiam que mineração acaba destruindo o solo, poluindo rios e tornando as terras impróprias. Adriano Gardênia andava com alguns guarda-costas, e não custou muito para conseguir a antipatia de todos, pois não passava de um abusado, e só queria se vestir bem, andar mostrando dinheiro e joias de ouro, e ficava tomando gosto com as mulheres. Um sitiante desesperado para morar com os parentes em outra cidade, vendeu a sua propriedade para ele. Mas Adriano Gardênia alegou que ali não tinha nada. E meses depois, ele decidiu morar no tal sítio com a mulher e seus 5 filhos. A primeira coisa que ele fez que desagradou meu pai foi tomar gosto com a minha mãe na escola. Isso no dia que foi matricular o Amsterdã, o seu filho caçula de 17 anos. Quando soube disso, o meu pai foi até ele tomar satisfação. Ao que ele disse que não tinha culpa da minha mãe ser gostosa. E quem mandava ao meu pai ser um imbecil que deixava a minha mãe andar vestida como uma bailarina e se abrindo toda, mostrando seus atributos de graça? O meu pai não ouviu mais nada e partiu para cima do Adriano, desferindo socos, chutes e por pouco quase o estrangulou. Adriano não se intimidou no começo da briga, mas levou a pior. Inclusive, perdeu 2 dentes. Um dos homens quis atirar no meu pai, mas ele não permitiu. Disse que adorava uma boa briga e que ter apanhado para um fazendeiro matuto só o deixou mais contente, pois sabia muito bem o que fazia para tirar o matuto do sério. Uma semana depois, ele apareceu na casa do meu pai, oferecendo dinheiro para comprar sua propriedade. Ao que parece, ele não sabia que o meu pai era dono da terra. E ao reconhecê-lo, alegou que começaram com o pé esquerdo. Lógico que o meu pai não quis conversar com ele e o tocou para fora de nossas terras. E foi quando ele disse que o meu pai era um homem de sorte, mas não sabia aproveitar nada que tinha, nem as terras e nem a mulher. O Muriel foi quem segurou o meu pai. E foi quando o Adriano deu uma piscadinha para ele. E o olho esquerdo dele ficou vermelho. Naquele momento, o meu pai percebeu o que ele realmente queria. E nisso, ele decidiu nos reunir e contou que agora sabia o que tinha por trás de tantas provocações. Adriano Gardênia era um cane. E mal ele calou a boca, e nos aparece a nossa velha cigana, a dona Filomena, querendo falar com ele. Ele ficou intrigado, ao que ela contou que assim que soube da briga do meu pai com o novato do vilarejo, decidiu consultar algumas entidades ciganas. E foi quando foi informada que estávamos correndo grande perigo, pois as entidades contaram que o antigo sitiante que vendeu a propriedade para o Adriano Gardênia estava morto. Ela contou que as entidades levou seus olhos para presenciar o momento em que o sitiante fechou o negócio. Ele recebeu o dinheiro e assinou a documentação. E depois o homem foi abordado no caminho, onde teve o seu dinheiro roubado por um grupo de 4 pessoas e um carro vermelho. O sitiante foi roubado, levado para a mata, foi morto e enterrado. A última visão da dona Filomena foi Adriano Gardênia sorrindo com todo o dinheiro na mão. Ela contou que nessa última visão, ele tinha os olhos vermelhos como um demônio. Bem, ela tinha dúvidas, mas ao passar pelo carro dele na estradinha, o seu amuleto contra cane se ativou,
Meu pai e ela ficaram conversando. E lógico que desde menina eu sabia o que era um cane. Um idiota que, para se tornar lobisomem, faz pacto com entidades. Bem, elas dão o que eles querem, mas para poderem vagar pela noite destroçando tudo. Ouvi a dona Filomena contando ao meu pai que, assim como existem dois tipos de lobisomens, os que têm a consciência na forma lupina e os que são mais bestiais, tendo a consciência de um lobo quando transformados, também existem dois tipos de canes. Os canes pactuados por selos, que são os que renovam pactos com entidades que há muito tempo acompanham a sua família, apresentando marcas de pacto no peito ou na coxa. E tem transformação lupina, sem necessidade de apoio de feiticeiras, pois o feitiço antigo do pacto basta. E também tem os canes de prenda, que são aqueles que, pela venda da própria alma, conseguem favores das entidades. Mas para ter a transformação, precisa repetir os rituais de transformação sempre que quiserem adquirir a forma lupina. Daí, mantinha uma feiticeira consigo para cultuar as entidades e invocar as rezas em círculos de possessão. Esses são os canes menos difíceis de derrotar, pois amuletos consagrados enfraquecem a conexão com as entidades. O segredo para a vitória era romper a influência das entidades, e uma magista conhecedora de magia lupina poderia combater tais feitiços. A dona Filomena revelou que a transformação do Adriano, e provavelmente de todos os que o acompanham, era de prenda. Daí, havia uma feiticeira com eles rogando às entidades e as cultuando praticamente dia e noite. Explicou que as entidades pediram para que todos os que aceitassem fazer negócio com eles fossem mortos na bala e oferecidos a elas. Mas a primeira pessoa que o confrontasse deveria ser morta, e ter todos aqueles que habitam a sua casa mortos pela fera. Diante disso, o meu pai ficou preocupado, não por ele, mas por sua esposa, filhos, noras e até netos, pois sabia que um cane tinha a força de 3 lobisomens, e em sua casa, em condições de confronto, eram apenas 9. E sabe-se lá contra quantos canes. Nisso, a dona Filomena falou que havia uma maneira de ajudá-lo, mas ela precisava de um pedacinho do vestígio da chegada de cada um dos filhos dele ao mundo. E além dela ter que posicionar amuletos na propriedade. O meu pai perguntou o que era o vestígio que ela falava, ao que ela contou que era a parte do umbigo que caía de todos os seus filhos. E nisso meu pai sorriu, e disse que tinha guardado não só o de cada filho, como também o dele mesmo, pois a minha avó guardava com carinho a sobra do umbigo dele, já que era uma lembrança do seu único filho homem. E ainda por cima, pediu que ele continuasse guardando depois da morte dela. Impressionada, a dona Filomena comentou que era por isso que os filhos deveriam acatar os conselhos dos pais. Ela explicou que só precisaria de um minúsculo pedaço, apenas para confeccionar cordões com pingentes contendo cada pedacinho dentro, sendo que seriam exclusivos a cada um conforme o seu vestígio de umbigo. E adiantou que com as orações ciganas se tornariam poderosos amuletos de proteção. E com isso, a luta seria mais equilibrada. E enquanto os meus pais estavam preocupados, os meus irmãos estavam muito empolgados. E de acordo com a dona Filomena, o ataque aconteceria na primeira noite de lua cheia, pois as entidades da casta lupina se tornavam mais poderosas naquelas circunstâncias.
e mesmo todo cane era precipitado no ataque. O meu pai passou a treinar todos os filhos, ensinando-os que não era bom subestimar um cane, pois ele sempre golpeava para matar, sem mencionar que eram furiosos. E até mesmo quando tinham alguma consciência humana, as tinham em flash. 2 dias depois, a dona Filomena trouxe os cordões e pediu que não tirássemos por nada e que não nos preocupássemos, pois eles não se desprenderiam de nós quando estivéssemos transformados. E também seriam imperceptíveis quando estivéssemos na forma lupina. Completou que o resto seria por conta dela, que se focaria em invocar entidades ciganas para atrapalhar os feitiços da magista, que provavelmente era uma mãe de santo. Bem, faltavam 7 dias para a lua cheia, quando meu pai saiu para comprar ração para os porcos. E com ele estava o Muriel, o Taciel, o Roniel e o Caliel. Eles já estavam colocando tudo na velha caminhonete, quando o Adriano Gardênia chegou com todos os seus filhos, o Sidney, Leon, Cairo, Orlando e Amsterdã. Todos muito bem vestidos para o padrão do lugar, exibindo joias de ouro e com uma expressão de deboche. E foi quando o Adriano voltou-se a nós e disse: "Aí, sério, passa lá em casa para pegar um pouco de sal", ele comentou antes de começar a sorrir, sendo acompanhado pelos idiotas dos filhos dele. O meu pai comentou que se ele não se achava velho para ficar de deboches adolescentes. E nisso ele comentou que velho quem saberia era a minha mãe, quando ele desse o fim merecido ao meu pai e estivesse se divertindo com ela. Muriel segurou o braço do meu pai e fez sinal para ele não dar ouvidos à provocação. E nisso, para se exibir, o Leon voltou-se ao Caliel e perguntou qual era o problema dele. Se por um acaso ele estava o achando bonito. E Caliel respondeu que quem achava Carniça bonita era o Urubu. E nisso o Roniel e o Taciel começaram a sorrir, mas fizeram mesmo aquilo por rirem de qualquer coisa. E diante disso, o Sidney comentou que era para eles sorrirem mesmo, e sorrirem bem, pois daqui a uns dias seria ele que estaria sorrindo na sepultura de toda a nossa família. Depois disso, eles se dirigiram à loja de artigos religiosos ao lado. Roniel e Muriel iam sentados na carroceria juntamente com as rações, enquanto Taciel e Caliel iam dentro da cabine com o nosso pai. E foi quando o nosso pai comentou que, pelo jeito, o Adriano iria arriscar a vida dos próprios filhos no ataque, pois todos estavam com cheiro de enxofre, o que deixa claro que estavam fazendo rituais de preparação para receberem as entidades. Nossa mãe estava muito preocupada, mas o nosso pai pediu para ela ter fé. E foi quando Caliel decidiu dar umas voltas de bicicleta e se deparou com Amsterdã. Ele pediu para falar com Caliel e disse que era melhor toda a nossa família ir embora e deixar a fazenda. Caliel lembrou que o pai dele era quem deveria ir embora, já que foi ele que apareceu faltando com respeito a mulheres alheias, se exibindo e caçando confusão. E foi quando ele disse que a minha família não conhecia o pai dele, e que ele já havia visto o pai fazendo muitas maldades, por puro prazer. Caliel perguntou se foi o pai dele que o mandou para ver se nos assustava. E nisso, o Amsterdã deu um beijo na boca do Caliel e falou que, se pudesse, impediria tudo aquilo. E depois disso, ele saiu correndo.
deixando Kaliel sem ação e muito sem jeito. Na primeira noite de lua cheia, o nosso pai repassou tudo o que combinou conosco. 2 das minhas cunhadas reuniram todos os nossos sobrinhos no porão e ficaram os distraindo enquanto isso. A dona Filomena, a nossa mãe e mais 2 cunhadas ficaram no quarto preparando tudo para os rituais de apoio. E foi quando fomos para a porta de casa e arrancamos as nossas roupas. Em respeito a algumas meninas que acompanham o canal e são muito curiosas, sim, os meus irmãos são muito bonitos, esbeltos e um tanto musculosos. E todos têm os corpos definidos, abdômenes retinhos e cheios de gominhos de músculos. São bundundinhos, com coxas e pernas grossas, e são meios cambotas. E também são muito avantajados nas partes íntimas, assim como meu pai. E em pouco tempo começamos a sentir o nosso corpo esquentar. E foi então que iniciou o processo de transformação. Mal havíamos acabado de assumir a forma lupina, e o cheiro de carniça e sangue dos canes foram percebidos. O meu pai tomou a frente no contra-ataque, e fomos para o inevitável confronto. E para nossa surpresa, nos deparamos com 10 canes, sendo que só estávamos em 9. Aqueles seres sujos e nojentos pareceram mais furiosos, e ao nos ver, eles vieram babando, rosnando e tentando nos confundir com seus olhos vermelhos. No entanto, cinzas de altar cigano havia sido passado em nossas pálpebras. E também tínhamos os nossos cordões. Além disso, os amuletos e a oração cigana estavam em ação. O meu pai se jogou contra um dos canes, o acertando uma mordida no pescoço. E furioso, enterrou a garra no peito do bicho. O outro cane o atacava por trás dando patadas, e com as garras afiadas, arrancando pelos e sangue. No entanto, o meu pai só se voltou a ele quando arrancou o coração do primeiro cane, que soltou um grunhido e morreu. O meu pai estava bem ferido, mas lutava ferozmente contra o segundo cane. Muriel foi o único irmão que com um só ataque destroçou o seu oponente. E então correu para auxiliar o nosso pai. E se não fossem os rituais, os amuletos e todas as proteções ciganas, estaríamos perdidos. Pois a força de um cane é o triplo da força de um lobisomem natural. Porém, as proteções e orações iam os enfraquecendo a cada momento que eles ficavam entre os amuletos. O cenário era terrível. Sangue, grunhidos, patadas, mordidas e vários odores espalhados. Os canes não se intimidavam, apesar de estarem levando a pior. E foi quando acertei uma bela mordida e saí rasgando o meu oponente. E logo percebi que ele estava se entregando. E aproveitei para finalizar. Com o tempo, restaram apenas 6 canes. E foi quando notamos que eles pareciam mais fortes. Foi quando vi que a maldita feiticeira havia rompido o quadrado, recolhendo um dos amuletos. Não tive dúvidas do que fazer, e parti com tudo para cima dela. Até mesmo porque o líder dos canes parecia prestes a matar o meu pai e o Muriel. Sem mencionar os meus outros irmãos que estavam quase morrendo. A feiticeira sacou uma arma e atirou. O projétil passou raspando. Mas o meu prazer foi destroçar aquela maldita. E devido a isso, os canes perderam todo o vigor e começaram a estremecer. E aquele foi o fim de quase todos. Menos do cane que enfrentava o Kaliel, pois o meu próprio irmão o protegia.
chegando inclusive a atacar o Roniel. Ficamos chocados ao ver aquilo. E foi quando a magia lupina dos canes se esgotou, e todos voltaram à forma humana. Com isso, reconhecemos os mortos: o Adriano, o Cairo, o Sidney, o Leon, Marieta, a mãe deles, e 4 seguranças. E assim sendo, o único sobrevivente foi o Amsterdã. O nosso pai, vendo que a oportunidade de eliminá-lo na forma lupina havia sido desperdiçada, soltou um uivo e saiu correndo para a mata. E apenas o Kaliel e eu ficamos no local do confronto. A Amsterdã gritava tomado de dor e chorando dolorosamente a morte de sua mãe e dos irmãos. E depois ele sentou-se ao chão e ficou pranteando o fim de todos. E quando meu pai e os meus irmãos regressaram já na forma humana, encontraram Kaliel abraçado ao Amsterdã, que parecia completamente perdido. Irritado, o Roniel perguntou o porquê do Kaliel tê-lo atacado e o acusou de proteger um inimigo. O meu pai pediu que os demais filhos recolhessem os corpos e os levassem para o fosso onde seriam queimados e depois encobertos por terra. Nisso, o Amsterdã implorou que a mãe dele não, e aos prantos revelou que ela nem queria participar daquilo, e só aceitou porque teve medo de perder os filhos, e disse que preferia morrer com eles a perdê-los numa única noite. Todos os irmãos odiaram a atitude do Kaliel, mas o meu pai, mesmo não concordando, o apoiou. Amsterdã enterrou a sua mãe numa sepultura e reconheceu que, apesar de sua dor, agradecia a generosidade da nossa família, pois sabia que perdeu toda a sua família no momento em que todos se tornaram canes e saíram para dizimar todos nós. E por amor ao Kaliel, o meu pai permitiu que o Amsterdã ficasse conosco. Kaliel pediu perdão a Roniel e depois aos demais irmãos. Implorou que eles fossem misericordiosos e demonstrassem que não éramos iguais aos canes. E com o tempo, o Amsterdã foi aceito por todos nós, pois ele não era um cane pactuado, e com a morte da feiticeira não poderia mais se transformar. E por outro lado, ele demonstrou amar muito Kaliel. Contudo, há sempre uma pitada de desconfiança se um dia ele não se voltará contra nós. Se bem que a dona Filomena garantiu que o amor de Kaliel e do Amsterdã veio de vidas passadas, e que essa é a primeira vez que eles realmente puderam ficar juntos, pois sempre viveram um amor proibido e muito perseguido por terceiros. Ela até aceitou fazer o casamento simbólico dos dois. E desde então, eles se reconhecem como verdadeiro amor um do outro. Hoje, 3 anos depois, sou casada e mãe de 2 meninas. O meu esposo é um homem muito amoroso e nos ajuda a tocar a fazenda. Todos os meus irmãos são casados e pais de família. Continuamos morando na propriedade de nossos pais, cada um em sua casa própria, feita em mutirão por nós mesmos. Kaliel e Amsterdã continuam juntos e têm 4 gatos e 5 cães, que são o xodó de ambos. E apesar das diferenças, todos nós damos bens e somos muito unidos, mas sempre vigilantes a perigos, principalmente os que envolvem o DSCOB, Departamento Secreto de Contenção Obscura. Boa noite.